Como as profecias bíblicas são interdependentes. Evangelho de João capítulo 18 e 2 Samuel capítulo 15. Comentário de Mário Persona. Quando eu fazia o ginásio, tinha uma brincadeira que os alunos, as crianças faziam, geralmente as meninas faziam, era um papelzinho dobradinho assim no formato de um polígono, e você ia desdobrando as pontinhas, ele ia abrindo, e cada vez que você abria tinha alguma coisa escrita, você abria mais, tinha outra coisa escrita, você abria mais, ia desdobrando, era uma página na verdade, toda dobradinha, várias vezes, com várias coisas escritas dentro. Eu não lembro exatamente o que era escrito dentro. Mas se nós lermos esse capítulo rapidamente, nós podemos passar por cima do versículo 1, que é um papelzinho dobradinho como aquele. Ele tem muito mais nesse versículo do que a gente pode imaginar. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E aqui, a maneira como nós devemos olhar para esse versículo tem a ver com aquele princípio que é estabelecido lá em 2 Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Embora essa passagem fosse usada às vezes por religiões, como no catolicismo, para dizer que ninguém pode interpretar as Escrituras, não é exatamente isso que diz aqui. Uma das coisas que diz aqui é que os profetas que profetizaram não estavam falando as suas próprias ideias, não estavam imaginando as coisas, mas falavam aquilo que não era produzido por vontade de homem algum, mas eram inspirados pelo Espírito Santo. Esse é um ponto aqui que fala essa passagem. Então a profecia bíblica ela é do Espírito Santo, que usou homens, evidentemente. Mas existe um outro ponto aqui que tem a ver com o papelzinho dobradinho, que é o panorama geral, porque o contexto todo está falando disso. Quando ele fala, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, a profecia ela tem essa função de apontar para todo um trajeto dessa luz para chegar nos finalmente, que é quando Cristo virá estabelecer o seu reino aqui na terra, e a ressurreição e tudo mais. Então, isso aqui nos fala como nós devemos ler a Bíblia, nunca isolando uma passagem, mas sempre procurando entender aquela passagem no contexto de toda a Bíblia, e não apenas daquele pedacinho ou daquele versículo em especial. E aí, voltando lá em João capítulo 18, nós vamos entender um pouco mais se nós desdobrarmos o papelzinho desse versículo 1. Tendo Jesus dito isto, isso saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com os seus discípulos. O Senhor atravessou o ribeiro de Cedron para morrer. O seu caminho aqui era para levá-lo à morte. Ele tinha sido rejeitado pelos judeus. Os judeus o tinham abandonado, e agora não só o tinham abandonado, mas o perseguiam e tramavam contra ele para matá-lo. É o que nós vamos ver na sequência desse capítulo 18 de João. Se ele, naquele dia, estava cruzando o ribeiro de Cedron para morrer, existiu outro Jesus, vamos chamar assim, que um dia cruzou o ribeiro de Cedron para viver, para sobreviver. Quem é esse outro? É Davi. Davi, que nós sabemos é uma figura de Cristo,
E lá em 2 Samuel, capítulo 15, nos é contada essa história do que estava acontecendo em Israel e que aquilo era uma figura também do que iria acontecer com o Israel do futuro em relação àquele tempo de 2 Samuel. O panorama ali em 2 Samuel era que o filho mais belo de Davi, Absalão, aquele que foi criado com todo cuidado, com todo amor, sem repreensão, sem nada, teve uma vida mansa, não foi disciplinado corretamente, né? Quando a gente lê toda a vida de Salomão e o relacionamento que Davi tinha com ele, é claro, foi tratado a mamão com açúcar, né? Como se costuma falar, foi tratado muito bem, foi criado na moleza. E ele se rebela contra o seu pai, o rei. E ele era muito belo. E a sua beleza e a sua capacidade de persuasão acaba fazendo com que ele traga para si todo o povo. Todos passam a segui-lo, todos passam a obedecê-lo, todos passam a confiar nele, porque ele tinha o propósito de tomar o lugar do rei. E aquele Davi, que é uma figura de Cristo, iria também cruzar esse mesmo ribeiro para sobreviver. Ao contrário do Senhor Jesus, que na sua rejeição de Israel, ele vai cruzar o ribeiro para morrer e salvar o mesmo povo que ele quer, que quer matá-lo, e Davi iria cruzar o ribeiro para viver. E lá em 2 Samuel, capítulo 15, nós encontramos no versículo 14, disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Esse Davi, esse que é a figura de Cristo, na realidade, ele não tinha apenas o propósito de salvar sua vida, mas ele tinha também o propósito de evitar derramamento de sangue, porque ele sabia que Absalão viria com muitos seguidores, e se ele resistisse, se Davi resistisse, poderia ter um banho de sangue ali. Ele sai também, ele atravessa, num certo sentido, o ribeiro de Cedron para salvar o seu povo, para preservar o reino. Aí no versículo 18 fala que todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, que rei? Seria o Absalão, que iria tomar o trono, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me a ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Os irmãos que ele fala são esses 600 que vieram a pé de Gate. Agora, o que era Gate? O que era um geteu? Quando nós lembramos do gigante de Gate, que um dia Davi matou, que era Golias, Gate eram os filisteus. Seria nós pensarmos nesses 600 homens que vinham juntamente com Itai, esse geteu ou esse filisteu, pensarmos neles querendo seguir Davi no seu desterro, é como hoje seria mais ou menos os palestinos desejarem seguir um líder judeu, um líder israelense. Não faria nenhum sentido isso hoje. Mas ali nós vemos a fidelidade desses, que eram inimigos de Israel, que eram descendentes do mesmo povo cujo líder Davi havia matado, agora percebendo quem era Davi, desejando segui-lo, sabendo que ele era o rei, sabendo que ele era o ungido de Deus, e desejam segui-lo. E uma coisa interessante aqui é quando ele fala para esse geteu, para esse filisteu, para esse Itai,
versículo 19, volta e fica-te com o rei, porque estranho és, estrangeiro és. Ou seja, você não tem nada a ver conosco. E também te tornarás no teu lugar. Isso aqui nos fala muito forte do que Cristo iria fazer depois, salvando gentios, que iriam segui-lo quando o próprio povo judeu, que era o povo de Jesus, se revoltaria contra ele. E hoje a igreja ela é formada muito mais por gentios convertidos do que por judeus convertidos. E assim foi. E assim aquilo era uma figura também de gentios seguindo a Jesus no seu desterro. E hoje nós seguimos a Jesus no seu desterro. Ele foi expulso da sua terra. Ele foi expulso do mundo. Ele foi tirado do mundo por aqueles que deveriam recebê-lo como Messias, mas não o quiseram receber. E aí fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas uma coisa interessante aqui é o versículo 20. De 2 Samuel 15, o versículo 20, na nossa versão corrigida, fala: ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar. Eu não sei se existe alguma tradução, o Darby também fala ontem, mas essa palavra aqui, ela tem o sentido de que você acabou de chegar, você é novo, você não pertence a esse povo, você chegou agora, por que você quer me seguir? Essa é basicamente a situação que estava acontecendo ali. Isso aqui é um exemplo importante para nós, nesses dias de tanto abandono, de tanta tristeza, e nós estamos vendo exemplos disso também. Muitas vezes nós encontramos, lá em Israel da Antiguidade, muitos que haviam estado forte ali com Davi, firmes e tudo, do lado dele, na última hora, na hora H, o que eles fizeram? Ficaram para o lado de Absalão. E esses que acabavam de chegar, e nem do povo eram, seguiram a Davi. E quando nós vemos que, às vezes, muitos irmãos que a vida toda foram fiéis, foram perseverantes, conheceram muito bem as Escrituras, de repente já não tem tanto amor pela palavra, não tem tanto gosto pela palavra, e aí pessoas recém-convertidas que chegaram agora, ou como diz aqui, que ontem vieram, demonstram um amor, uma perseverança, um desejo muito maior do que aqueles que já eram velhos na fé, na senda da fé. E isso é uma vergonha para os que são mais velhos, claro, mas é também uma alegria para saber que Deus sempre tem os seus, não importa as circunstâncias, Ele sempre levanta os seus, Ele não fica sem testemunho. Isso é importante nós entendermos. Agora, um outro aspecto também disso aqui, é profético, é que Absalão, esse homem tão belo, ele tinha um nome. O nome dele significava patrono da paz. E ele nos remete, ele é um símbolo também, é uma figura do anticristo. O anticristo virá como um patrono da paz. O anticristo virá como um que vai ser adorado pelo povo. Ele vai ser muito bonito no sentido de atributos. Ele vai ser poderoso, ele vai fazer descer fogo do céu à terra. E o povo vai segui-lo. Como seguiram aqui Absalão, enquanto Davi era desterrado. Hoje nós vivemos no desterro do verdadeiro Davi, que é Cristo. O mundo não tem lugar para ele, claro, não adianta nem querer insistir que não tem lugar para ele, os judeus muito menos. Haverá um dia quando a igreja será tirada da terra e se levantará quem? Absalão. O Absalão, que é o antitipo do Absalão do Antigo Testamento, que será o homem de milagres, que fará descer fogo dos céus à terra, e fará muitos sinais e maravilhas, e será aclamado por todo o povo. Mas, se nós continuarmos lendo, não vamos fazer isso agora, a história de Davi no Antigo Testamento, nós veremos que ele voltará, e ele vai então tomar de volta o seu reino. E que privilégio para nós sabermos que nós seguimos hoje o desterrado, mas a história não acabou ainda. E vai ter mais uns pedacinhos desse papel dobradinho que serão desdobrados
nos dias seguintes, né? Nos dias que ainda hão de vir. E isso para nós é um privilégio que o Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.